Vamos ficar com o resumo desta terça-feira, 6 de abril, da novela Tititi. Mas antes de eu te contar tudo o que vai acontecer, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Bruna pergunta a Gustavo se ele acha que vai ser um menino ou uma menina. Ele diz que tanto faz o sexo da criança, não é? Bruna diz que ele tem razão. Vamos rezar para que nasça com bastante saúde, é o que importa. Dona Bruna, ainda bem que a senhora veio, porque eu tinha mesmo que conversar com a senhora sobre o meu bebê. Gustavo diz a Bruna, vamos meu amor, vamos deixar a Marcela descansar, venha. Não, espera, ela disse que precisava conversar sobre o bebê, o que foi? Marcela diz que é uma coisa que a avó dela, que foi a pessoa que criou ela, dizia. Que a melhor maneira de lidar com a dor é, por mais difícil que ela seja, Dona Bruna, é enfrentando ela de frente. Eu imagino o quanto a senhora deve estar sofrendo. Eu sei que deve estar sendo difícil para a senhora enfrentar essa tragédia. Mas tem uma coisa que a senhora precisa saber, Dona Bruna. No início pode até ser um pouco difícil a senhora entender. Mas a verdade é que o meu filho... Bruna passa mal na hora em que Marcela ia revelar que o filho dela não é de Osmar. Gustavo pergunta o que foi, Bruna. Ela diz que não sabe. De repente eu fiquei tonta, eu não sei. Bruna... Eu não tô me sentindo bem. Julinho diz que ele vai chamar um médico. Giancarlo pergunta a Estela se ela falou pro Renato voltar ao Brasil. Ela diz que ela falou, mas ele está irredutível. Diz que a história dele com a moça não tem volta. Giancarlo diz que é uma decisão sábia. Estela diz que o filho dele está sofrendo. É impressão minha ou você está se sentindo culpada? É claro que eu estou me sentindo culpada. Eu sou mãe, eu queria estar lá perto dele para consolar, para confortar. O Renato é adulto, você tem a sua vida, o seu trabalho para se ocupar. Aliás, eu soube que o lançamento do seu livro foi o máximo. Estela diz que só não foi melhor porque ele e o Renato não estavam com ela. Mas você ao menos comprou o livro? Eu comprei 2.000 exemplares para dar aos clientes e amigos. Ah, por que a gente se separou mesmo, hein? Para continuarmos amigos. Quando você vier a São Paulo, você vai ter que ficar muito mais tempo, porque eu tô morrendo de vontade de conversar com você. Já a Cleclé pergunta a Susana se ela aceita jantar com ele. Você é sempre cavalheiro assim com as mulheres? Só com as muito especiais. Vamos fazer o seguinte, enquanto você faz um tour pela redação, eu penso se eu vou aceitar o seu convite para jantar. Olha lá, hein? Não vai me desapontar. Adriano mostra a Jacleclé a redação. Socorro pergunta a Susana se ela vai aceitar o convite do Bonitão. Bonitão? Help? Eu não sabia que o Jacleclé fazia o seu tipo. Socorro diz que o tipo dela ele não faz, mas um sujeito como ele está acima de qualquer classificação, né? Ah, Susana, vê se dessa vez não banca difícil, vai. Se você não quiser, a mulherada toda vai cair matando, inclusive eu. Thaísa pergunta para a mãe responder. Tá rolando alguma coisa entre você e o Jacleclé? Mas o que é isso, Thaísa? É um interrogatório agora? Com que direito você interpreta a sua mãe como se fosse uma libertina, uma loba no cio, uma rameira? Mãe, eu não falei nada disso, só te fiz uma pergunta direta. Jaqueline diz direta e ofensiva. Com que direito a filha pergunta se a mãe tem um amante? Se eu perguntasse isso para minha mãe, ela me arrancava todos os dentes um por um, com um alicate de eletricista. Ô mãe, desculpa, eu não quis te ofender. Eu queria conversar com você de mulher para mulher, um papo de amiga. Mãe, o que eu espero é que você me diga a verdade. Me fala, você tem alguma coisa com esse Jacleclé? Jaqueline diz que não. Mas se você tivesse, você me contava? Também não. Breno diz a Rebeca que é uma honra ser convidado para almoçar por ela. Já que nós vamos trabalhar juntos, é bom a gente se conhecer melhor, não é? Afinal de contas, você já está aqui há tantos anos. Cheguei inclusive a conhecer o seu pai. Rebeca diz que é uma pena que ele não esteja mais entre nós. Nem ele, nem o Orlando. Que saudosa memória. Doutor Orlando não era um patrão, era um pai. Rebeca diz que não está nos planos dela se tornar mãe dele, mas nós podemos estabelecer algum tipo de parceria, não é? Ah, eu adoro esse conceito de parceria, adoro.
Então eu sinto que eu vou precisar muito dos seus conselhos para poder tocar a empresa para frente. Eu sinceramente fico muito feliz com a sua confiança, Rebeca, e da minha parte você pode contar comigo em todas as circunstâncias empresariais, pessoais e até mais. Dá licença. Claro? Quando Breno sai, Rebeca passa um lencinho em sua mão. Gustavo pergunta ao médico como vai a esposa dele. A injeção e o soro vão melhorar o estado da paciente, mas é preciso que o senhor insista na importância da alimentação. Quanto mais debilitado o organismo, menos ele resiste ao tratamento. Edgar pergunta ao médico e se eles suspendessem o tratamento durante um tempo, só até a minha mãe ficar mais forte. Seria temerário, ela precisa se alimentar bem, repousar bem e ter vontade de lutar pela vida de novo. Nós estamos passando por um momento difícil. Recentemente nós perdemos um filho, o senhor sabe. Eu sei, mas também soube que há um neto a caminho, não é verdade? Edgar e Gustavo se olham. O médico diz para eles fazerem com que ela se apegue a essa criança. É fundamental que ela tenha estímulo para poder continuar vivendo. Marcela pergunta a Julinho como Bruna está. Ele diz que ela já voltou a si, tá tomando soro. Marcela diz que ela conhece a mãe do Osmar há tão pouco tempo, mas já me apeguei a ela. Você sabe que a única coisa que tá mantendo a dona Bruna de pé é esse bebê, né, Marcela? Se você contar a verdade agora, ela pode morrer. Que escolha que eu tenho, Julinho, hein? Falar o quê? Que meu filho é do Osmar? Marcela, isso é uma mentira caridosa. Escuta, você não acha que vale tudo para salvar a vida da dona Bruna? Tá bom, Julinho, e quando ela ficar boa, eu vou ficar mantendo essa mentira pro resto da minha vida? Marcela, quem é que pode prever o futuro? Sabe, há 2 semanas atrás, você estava em BH, você estava trabalhando no salão e achando que namorava um rapaz pobre e esforçado. Em 15 dias, tudo que parecia certo se revelou uma mentira e a sua vida virou de cabeça para baixo, Marcela. Sabe o que eu tenho medo? Que a família do Renato venha atrás de mim. Julinho, se o Giancarlo Villa descobre que eu tô grávida, ele vai tomar meu bebê de mim, Julinho. E eu não vou poder fazer nada, eu não tenho aonde cair morta. Como é que eu vou enfrentar esse povo poderoso desse jeito? A família do Osmar também é muito poderosa. Se você estivesse sob a proteção deles, criando um filho que para todos os efeitos tem o sangue deles, o Giancarlo Villa não vai chegar nem perto de você. Tá bom, mas se a dona Bruna descobre e fica com ódio de mim e me entrega de bandeja pro Giancarlo Villa só para se vingar, e se ela fizer isso? Marcela, mesmo que um dia a dona Bruna venha descobrir a verdade, eu aposto que ela vai ficar eternamente grata por você e vai continuar protegendo seu filho. Olha, pensa bem, você precisa dessa família e essa família precisa de você. Você salva a vida da dona Bruna e em troca eles protegem o teu filho, pensa bem. Tudo bem, Julinho, vai chamar o Dr. Gustavo e eu já tomei a minha decisão. Edgar pergunta ao pai: e agora, o que eles vão fazer? Gustavo diz: sei lá, a última esperança que eu tenho é que aquela moça confirme que o bebê é do seu irmão. Olha, se você quer saber, eu acho essa história um absurdo. Se ela tiver um mínimo de caráter, é lógico que ela não vai aceitar isso. Julinho diz a Gustavo: a Marcela quer falar com o senhor. Eu já tomei a minha decisão, eu vou confirmar para a dona Bruna que o meu filho é do Osmar. Edgar pergunta como é que é. Que bom, você não vai se arrepender. Eu vou garantir a você e o seu filho uma vida segura e confortável. Não é uma questão de dinheiro, Dr. Gustavo. Eu quero que isso fique bem claro para o senhor. Eu estou fazendo isso pela dona Bruna. Edgar debocha. Que teatro. O Osmar era um grande amigo meu. Ele me ajudou muito quando precisei. De certa forma, eu acho que eu devo isso a ele. Mas olha aqui, Dr. Gustavo, eu quero que fique bem claro para o senhor o seguinte: quando a dona Bruna ficar boa, a gente vai contar para ela a verdade, porque era isso que o Osmar ia fazer quando ele veio para cá. A gente tem que cumprir a última vontade do Osmar. Gustavo diz: ok, a gente faz isso quando a Bruna melhorar. Agora você pode ficar tranquila. Aconteça o que acontecer, eu vou amparar você e o seu filho para sempre. Obrigada, Dr. Gustavo. Luísa pergunta a Edgar o que ele tem. Ela nunca viu ele tão tenso. Edgar diz: primeiro a doença da minha mãe, depois a morte do meu irmão. Mas você não era assim tão ligado a ele. Sabe que no começo eu até pensei que você era filho único. Você desculpa eu estar falando dessa maneira, mas é verdade, você nunca falava do Osmar?
Não, mas a gente era bem apegado quando era criança, depois que a gente foi se afastando. Luísa pergunta por quê. Começou na adolescência, sei lá, interesses muito diferentes. E depois o Osmar se mudou para Belo Horizonte e a gente meio que parou de se falar. Eu vi o Osmar tão pouco, mas deu para sentir que ele era tão apegado à família, mas a gente também gostava muito dele. Edgar atende o telefonema de Camila. Festa? Que festa? Esqueceu da festa da Primozinho. Edgar diz, olha Camila, você me desculpa, mas eu não tô com ânimo de ir em festa. Camila diz que ele se divertindo ele vai esquecer mais rápido a morte do irmão dele. Luísa pega o celular de Edgar e diz que ele vai sim, nem que ela tenha que levar. Obrigada, Lu, te devo mais essa. Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que eu tô com saúde mental de ir a uma festinha de Priscila Prado? Peraí. Breno vê a sua esposa almoçando com Jacques Leclerc. Jacques Leclerc dá um cheque para Jaqueline e Breno observa tudo. Você acha que eu tô embarcando nessa história toda por causa de dinheiro? Não, eu tô entrando nesse projeto pelo seu talento, pela paixão ao seu trabalho. Adorei a paixão. Eu nunca me senti assim antes tão viva. Jacques Leclerc faz carinho a Jaqueline. Eu sei quando uma mulher está infeliz. Você não sabe o que é o meu casamento, mas eu sei como acabam os maus casamentos, coração. Você é feliz no seu? Era, até a minha mulher falecer. Ah, sinto muito. Não precisa, isso já faz muito tempo. E você não pensou em se casar outra vez? Pensei, é que eu ainda não encontrei a mulher certa. Ari conta para Chico que Jorge Fernando fechou um contrato com a agência. Ele vai fazer um clipe no viaduto Santa Efigênia. Ele vai precisar de 20 dos nossos integrantes para interpretar moradores de rua. Rebeca diz a Breno que ele ainda não disse como estão as finanças da empresa. Ele diz que os dados estão no balanço que ela recebeu, mas parece que tem alguns números que não estão batendo. Não seria o caso de você me explicar um pouquinho melhor? Como se tira a fábrica do vermelho? Você pode confiar em mim, você confia? Se eu não confiasse, você acha que eu estava aqui almoçando com você? Obrigado pela confiança e olha, eu prometo que você não vai se arrepender. Rebeca tira a mão dela da de Breno. Armandinho diz a Desirê que ele não pode deixar a avó dele. O único jeito de a gente ficar junto é ficar perto dela e levantando puxadinho aqui atrás. Amanda diz à mãe que ela tá na primeira página no caderno de variedades. Eu não disse que eu ia estourar? Jorgito diz à mãe que se a fábrica tá no vermelho, tá aí. Mais um motivo para vender. Esse elefante branco. Eu não posso fazer isso, Jorgito. O meu pai e o seu pai deram a vida por essa fábrica. Ela é a obra da vida deles e é o nosso patrimônio. Marcela sai do hospital. Bruna pergunta a Julinho se ele já tá indo. Ele diz que já, mas foi um grande prazer conhecer a senhora. Os dois se abraçam. Olha, venha sempre nos visitar, viu? Apareça mais vezes, você será sempre muito bem-vindo. Gustavo e Julinho se dão as mãos e ele diz boa viagem. Julinho diz obrigado. Marcela chega à casa de Bruna. Bruna diz que de hoje em diante esse é o seu novo lar. Tem uma coisa que eu não entendi. Se o Osmar estava pensando em se mudar para cá, por que você trouxe todas as suas coisas e ele só uma muda de roupa? Gustavo se mete e diz por que ele se preocuparia com isso, se ele deixou tantas roupas dele aqui antes de ir embora. Acho que foi isso que ele pensou, não foi? Marcela diz foi isso mesmo. Ai meu pai, onde é que eu fui me meter? Jacques Leclerc vai buscar Suzana em seu apartamento para eles jantarem. A campainha toca e ele abre a porta e dá de cara com Ari, que fica com raiva assim que vê ele na casa de Suzana. Edgar diz a Marcela que ela pode enganar a mãe dele. Você pode até enganar o meu pai, mas não a mim. Eu sei muito bem qual é a tua, garota. Eu sei que você não presta.